Pessoal, é isso. Chegou o momento que todos nós estávamos aguardando. Nossa última mesa. Essa mesa potente. Eu queria, antes de começar aqui, apresentar as nossas convidadas maravilhosas. Deixa eu ver aqui onde eu vou me posicionar para poder olhar para todas elas. A nossa maravilhosa Áurea Carolina, diretamente de Minas Gerais. Nossa ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Nossa amada Jo Cavalcante, diretamente de Pernambuco. A nossa mami, diva, master, Erika Hilton. A melhor ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática que o mundo já viu, Marina Silva. E, claro, não podemos deixar de dar uma calorosa recepção, com muito carinho, muito amor, para a nossa querida Bené. Bené! Por último, mas não menos importante, quero apresentar aqui também a pessoa que vai fazer a mediação desse importante debate, que é a nossa coordenadora, Fabiana Pinto. Amo. Mulheres, sejam muito bem-vindas à nossa casinha. Desejo a todas um excelente debate. Tá comigo. Gente, boa tarde. Maravilha. Quero começar, acho que, acima de tudo, agradecendo muito, muito todas que estão aqui no público, assistindo, tanto na nossa casa, no nosso encerramento, agradecer a ministra Marina por ter conseguido vir chegando diretamente da COP, agradecer muitíssimo, porque a gente sabe a exaustão que foi esses 20 dias direto. Então, agradeço em nome de todo o movimento Mulheres Negras Decidem, mas em nome, acho que, do movimento em torno da Marcha das Mulheres Negras, por esse compromisso que a senhora está demonstrando aqui com a gente, estando aqui com a gente. Agradeço a ministra Aniele, Bené, Érica, Áurea, Jo, todas que estão aqui. Eu vou fazer só um pedido, que para quem está em pé, para poder garantir o conforto, a gente tem um espaço lá em cima. Quem quiser subir, enfim. Não. Eita, gente, desculpa. Foi mal. Tá cheio, tudo bem. Deixa. Gente. Enfim, sucesso absoluto. Que gafe. Vou começar, então, porque algumas aqui, né, algumas das nossas convidadas vão precisar sair antes. Então, eu peço que a gente não vai ter condição de abrir, né, para colaborações, perguntas. Então, eu vou iniciar. Essa mesa de encerramento, a proposta dela, acho que, primeiro falar, né, o Mulheres Negras Decidem, esse movimento que propõe essa casa, esse espaço de troca entre mulheres negras, esse espaço de confabulação. Desde o início, né, a gente abriu a casa ontem,
teve uma série de mesas, articuladoras internacionais, e o tempo inteiro a gente está falando sobre possibilidade de imaginar e confabular e pensar o futuro. Pensar essa próxima quadra, pensar as nossas contribuições, pensar as nossas estratégias. Um lugar para pensar estratégia, um lugar aberto para as mulheres negras, em um lugar onde a gente possa também ter esse cuidado mútuo uma com as outras e conseguir planejar esse futuro que a gente está querendo. Então, eu quero começar trazendo aqui só um comentário, porque hoje mais cedo a dona Santinha estava aqui na frente, que é uma grande liderança do Rio de Janeiro, é uma mulher com 100 anos de idade, uma liderança mulher negra, veio, maravilhosa, né, Bené? Conhece bem, ela veio aqui prestigiar a casa, e, enfim, a gente também pôde homenagear ela. Então, para nós é uma honra muito grande estar terminando essa mesa também com grandes referências, referências que vieram antes de nós, Bené e Marina, e as que estão aqui também, né, na mesma geração, construindo com a gente. Então, sem mais delongas, eu quero iniciar pela nossa mais velha aqui e, enfim, a nossa grande referência. Ô, Bené, desculpa. Eu sou uma mais velha assumida, mas eu disse que tem algumas pessoas que estavam 20 dias trabalhando. Então... Sim, ok. Vamos começar, então, com Marina, com a nossa ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, porque eu também sei que o seu tempo está um pouco corrido por aqui. Marina, acho que, novamente, agradecer imensamente por você estar com a gente. A ideia aqui é que a gente, de fato, consiga pensar a trajetória de vocês, porque eu acho que a gente está falando aqui de mulheres com trajetórias extraordinárias, e pensar esse futuro que a gente tem discutido, né? Como a sua trajetória se conecta com essa possibilidade de radicalização da nossa imaginação. Quais são essas contribuições que você enxerga dentro do seu próprio ativismo, mas também é isso, você senadora, foi candidata à presidência, ministra, deputada, acho que tem contribuições não só, né, na política institucional, mas também no ativismo, que eu acho que é algo muito comum de todas as mulheres que estão aqui. E a gente quer ouvir de você como você acredita que essa, né, sua trajetória conecta com esses planos de radicalização da nossa política a partir das mulheres negras para o nosso futuro e para o próximo ciclo. Vou deixar com você. Usar isso aqui? Talvez eu ainda esteja um pouco rouca, porque foi muito tempo, né? E virando noites e madrugadas. Agradeço por a oportunidade de estar aqui entre companheiras, amigas e irmãs. Quero cumprimentar de modo especial aqui a nossa matriarca, querida irmã Benedita da Silva, para quem eu peço uma salva de palmas por ser a pioneira das pioneiras. A nossa deputada federal, Érica Hilton. Eu estava ouvindo a gravação da Érica, ela é uma explosão de verbo, de palavra, incrível. Como alguém pode fluir desse jeito? Você realmente tem o dom da palavra. Eu estou toda atrapalhada aqui com a minha mão. Eu vou entregando aí. Querida Áurea, né, nossa ex-deputada federal e, se Deus quiser, né, nossa futura senadora de Minas Gerais. É isso aí. Enfim, eu me lembro, quando a Áurea ganhou, eu a encontrei numa marcha que era dos povos indígenas, não foi, Áurea? E eu fui dar um abraço na Áurea e eu falei para ela, olha, não vai ser fácil, vai ser muito difícil, não foi?
mas conta comigo, porque eu já sabia que não ia ser fácil. Não é fácil para a gente chegar nesses espaços. Nossa vereadora Jo Cavalcante, de Minas Gerais... de Pernambuco, desculpa. Jo Cavalcante, botaram aqui errado. Tá? Então, que bom que você está aqui com esse sotaque maravilhoso para dizer para nós que em todos os lugares, em todas as partes desse país, as mulheres negras haverão de construir um Brasil que nos faça felizes nas escolhas que fizemos. Muito obrigada. Vou dar... E, não sei, a minha amiga, minha querida, nossa ministra da Igualdade Racial, Aniele. Aniele tem sido uma pessoa na qual eu tenho me apoiado em muitos momentos, porque ela tem a força da juventude. E a gente precisa não envelhecer. E uma das formas de não envelhecer é olhando para os jovens, convivendo com eles e aprendendo com eles. A gente pode envelhecer biologicamente, amadurecer mais, mas a gente não pode envelhecer os sonhos. E também, obrigada aqui, nossa mediadora. Vocês viram que eu já aproveitei para fazer aqui um discurso a partir dessa nominata. E a Bené, a gente foi senadora juntos, né? A gente se apoiou muito quando estávamos no Senado. Não é fácil para nós, né? Vocês falaram das pioneiras. Eu não sei se todo mundo tem um pouco claro o que significa ser um pioneiro. Mas o pioneiro é aquele que vai na frente. O pioneiro, ele não sabe se naquela terra que ele está chegando tem água boa. Ele não sabe se os vizinhos são bons. Ele não sabe se os insetos são ou não peçonhentos. Ele não tem muita informação. O pioneiro chega, né, e toma conhecimento para criar tudo a partir da experiência. Depois, vem aqueles que chegam depois, que acompanham. E, geralmente, os que vêm depois fazem perguntas. Os pioneiros não fazem perguntas, porque eles não têm para quem fazer as perguntas. Os que vêm depois podem fazer perguntas. Eles perguntam, a terra é boa? A água é boa? Os vizinhos são bons? Aí eles têm já algumas respostas. Não têm todas as respostas, não é? E eles fazem essas perguntas para os pioneiros. Então, como a nossa querida Bené foi uma grande pioneira, eu já encontrei muitas respostas junto com ela, mas outras a gente descobriu juntas. Uma das coisas que a gente não tem como fazer as perguntas é porque não é muito costumeiro que a gente ocupe o lugar de CEO de uma empresa, de estar num departamento liderando uma cátedra. A gente não tinha muito para quem perguntar como é ser senadora, sendo uma mulher preta e sendo mulher, e vindo de origem humilde também. A gente não tem muito para perguntar, não é, como é liderar um partido, estar dirigindo um partido, muitas vezes, e mulheres fizeram isso. Agora, isso que nós fizemos e conseguimos já algumas respostas, nos obriga a outras perguntas, porque a gente geralmente começa do básico, e nós não queremos o básico. O básico é para todo mundo, tem que ser para todo mundo. Onde já se viu não ter o básico? A gente quer além do básico. Mas tem muita gente que quer que a gente se conforme com o básico. Qual é o básico? Não, já tem uma representação de vocês lá.
tem até 2 mulheres negras como ministra. Certo? Já tem até uma senadora, uma deputada negra, já tem o básico, que é ter uma representação. Nós não queremos o básico, nós queremos a plenitude das possibilidades. E uma coisa boa aqui, não me deram tempo, mas vocês puxam aqui na minha camisa. Nos palanques é assim, puxa na camisa. E quando é mulher, então, quando a gente conversa de companheiros e companheiras, já recebeu o primeiro beliscão. Então, esse básico que a gente tem e com o qual a gente já quer superar, nos impõe outras perguntas para outras respostas. E as outras respostas é bom que venham desse espaço de heteroestima. Por que heteroestima? Porque ninguém tem autoestima. Não existe essa coisa de autoestima. Isso é uma mentira, não. Eu sou o máximo, eu sou legal, eu me sinto poderosa, arrasadora. Se eu não tiver alguém que me olhe, se eu não tiver alguém que me escute, se eu não tiver alguém que me respeite, eu sozinha não tenho aonde me sustentar. A gente se sustenta no olhar do outro, na escuta do outro, no respeito do outro. É isso que vem para a gente como sustentação. E é esse outro diferente, porque mesmo nós todas aqui sendo mulheres pretas, nós somos radicalmente iguais e radicalmente diferentes. E é essa diferença, esse espaço de diferença, de heteroestima, que faz com que a gente possa se sentir fortalecida. Fortalecida. E é nesse fortalecimento aqui, né, que eu quero agradecer. Eu lembro que, muitas vezes, as pessoas, no começo, elas diziam assim, Marina, parece que tu não te identifica como uma mulher preta. E aquilo era estranho para mim, porque eu sou filha de uma família que tem um lado português e um lado de pessoas que vieram da descendência de escravidão. Do lado do meu pai, o meu avô era descendente de escravos do Ceará, e a minha avó de português. E, do lado do meu pai, também de forma invertida. E eu sou uma pessoa que me identifiquei pela convivência, pela vizinhança com os povos indígenas. Vocês veem como é a minha vida com a Soninha Guajajara, né? Com a Joênia. Eu confesso para vocês que a gente... Quem estiver gravando aí, eu sei que deve ter jornalista, por favor, tenham misericórdia, que eu vou contar um segredo. A gente chega nas reuniões, principalmente nos conselhos, desse conselho que eu vou falar, que eu não vou dizer qual é o conselho, a NL não está nesse conselho. Mas aí eu chego e tem uma placa de um lado e a minha placa está do outro. Esse povo sempre separa a gente. Aí eu aprendi a ligar. Digo, Soninha, se a placa estiver longe, tu muda. Troca a placa. A gente faz isso. Bota a gente perto uma da outra, que é para a gente se sentir mais forte, para a gente poder conversar, para a gente poder se sustentar. Vocês viram que na marcha, lá em Belém, estava lá, eu e a Soninha Guajajara. A gente combinou ir juntas, né? E a gente vai combinar que a gente vai estar junta, tá bom? A gente vai estar junto com a Benedita. A gente vai estar junto com a Aniele. A gente está junto com você. A gente está junto com você. Tá. Ai, Jesus Cristo, me avisa. Ninguém descuida da mão de ninguém. Obrigada. Oi. Então, a gente vai estar com você. Eu quero terminar dizendo para vocês que nós vamos estar
em jornadas, e cada uma de nós aqui tem as jornadas. A minha sempre foi nessa luta ambiental, e eu fiquei muito feliz quando a ideia de racismo ambiental ganhou força, certo? E está ganhando força, porque a luta socioambiental é uma luta que diz respeito a nós, não é? As mulheres pretas, as mulheres indígenas, a todas as pessoas. A natureza é o lugar onde todos nos encontramos. E é uma luta generosa. Sabe por quê? Porque a pessoa preta precisa de ar puro, de terra fértil, de água potável, a pessoa branca também, a pessoa LGBTQIA+, a pessoa hétero, a pessoa idosa, a pessoa jovem. Mas as consequências são sentidas de forma diferente. As pessoas periféricas pagam preço maior quando vem uma chuva, quando desaba tudo. As pessoas indígenas pagam preço maior quando o rio seca. As pessoas humildes, nas escolas que não são climatizadas, e geralmente a maioria são os nossos filhos, os nossos netos, essas pessoas pagam um preço maior. É por isso que a nossa luta é contra o preconceito, o machismo, o racismo, a falta de igualdade de oportunidade e contra todas as formas de injustiça, inclusive a injustiça climática. E vamos criar esse espaço, esse laço. Não importa, nós não temos que disputar entre nós. Nós temos que nos fortalecer. Tá bom? E contem comigo, estamos juntas. Vamos fazer uma plataforma das candidaturas de mulheres pretas, sustentabilistas, progressistas, revolucionárias, transformadoras, o que for. Quem quiser, bota a sua identidade. Mas, por favor, seja sustentabilista. Não tem como prescindir dessa casa comum para que a gente possa viver. E eu sou muito feliz porque, pela terceira vez, eu sou ministra do Meio Ambiente. E estou muito feliz porque o presidente Lula, agora, ele fez uma coisa incrível. Ele bancou, numa convenção do clima, que em 30 anos de sua existência nunca colocou a proposta de sair da dependência de carvão, de petróleo e de gás. Ele foi lá e pautou. Ainda não foi dessa vez que entrou na negociação, mas vai entrar, porque agora não é uma proposta do Brasil, é de 82 países, da comunidade científica, de todos nós. O mapa do caminho pela justiça climática, pelo fim dos combustíveis fósseis, do desmatamento e de todas as formas de discriminação. Muito obrigada. Ministra, muito obrigada. A gente quer, enquanto o Movimento Mulheres Negras Decidem, fazer uma homenagem também à senhora. A gente tem um presente para te entregar. Fotógrafos, por favor, saiam da frente. Um presente em nome de toda a equipe e toda a rede de articuladoras do Movimento Mulheres Negras Decidem para a senhora, por esse momento, pelo seu trabalho incrível. Muito obrigada, ministra, de verdade, muito obrigada. Teremos mais. A gente pode guardar ali, se ficar ruim também. Ó, assessoria. Muito obrigada. Vou agora... Podemos, Bené? Agora, nossa senadora do Brasil, nossa grande inspiração. Acho que a gente aqui no Mulheres Negras Decidem temos algumas produções, algumas inspirações, materiais escritos analisando a trajetória tanto da ministra Marina, da deputada Benedita, que foi ministra também, que foi senadora, que foi governadora. Gente, a única governadora do estado do Rio de Janeiro que não foi presa, é um dado. É o ó, né?
Meu Deus do céu, vou apanhar aqui, Daniela. Enfim, acho que a gente está aqui ansiosa também para poder te ouvir. Sabemos desse desafio que é isso. A senhora tem décadas e décadas na política e, ainda assim, toda semana, todo mês, a gente vê algum tipo de ataque racista, misógino, de violência política, no meio digital, até presencialmente, mostrando que a violência política de gênero e raça, quando se trata de mulheres negras, né, é isso. O tempo que você está na política, o cargo que você ocupa, isso não te protege necessariamente. Mas eu acho que a gente não quer falar de dor só também, né? E essa não é a proposta também da Casa MND. A nossa proposta, como eu falei, era pensar esses caminhos de retomada, de reposicionamento. As mulheres gritaram aqui presidenta, as mulheres gritaram senadora, e a gente quer ouvir um pouco também. A gente sabe que a senhora está se colocando novamente para a disputa do Senado, assim como a Áurea Carolina. Esperamos, em 2026, reconduzir Benedita da Silva ao Senado Federal, entrando de cabeça de pé, com muita honra, com muito orgulho, e de mãos dadas com as mulheres negras. Então, eu quero que a senhora fale um pouquinho para a gente sobre essa escolha também de se colocar novamente para a disputa do Senado, mas também sobre esses aprendizados da sua trajetória. Está com você. Bom, eu vou sair dali porque eu não quero me sentir prejudicada aqui. Vou ficar aqui para a vereadora também poder, né? Marina, minha companheira de muitas décadas, ministra do meu coração, que tenho o maior orgulho de ter você como uma ministra. E foi interessante hoje que alguém colocava, não vou dizer quem, onde eu estava, mas dizia que nós, mulheres, não devemos falar só da nossa questão racial, que a gente deve falar de todas as coisas para que a gente possa ocupar todas as coisas, todos os espaços. E eu pensei muito, eu digo, Marina é ministra do Meio Ambiente, né? Você tem mulheres na ciência e tecnologia, você tem mulheres... Então, eu acho que o negócio é um pouco mais embaixo. Aniele, minha futura deputada federal, ministra da Igualdade Racial, Érica, querida. Presidente. Presidenta, vamos arrasar. Áurea, minha querida, meu amor, né? Uma mulher fantástica, extraordinária, e a minha felicidade em ver você de volta para fazer esse enfrentamento. Eu quero também cumprimentar aqui a Jo Cavalcante e todas vocês, mulheres maravilhosas, todas. Gente, falar da minha trajetória, eu fui cair na asneira de perguntar quanto tempo. Então, já me disseram quanto é o tempo. Isso já vai inibir a Bened, entendeu? Mas não tem problema, não. Eu tenho consciência, tem gente cansada, tem gente que está muito cansada, sabe? Eu não. Eu levantei cedo, já saí, já fui para cá, já vim para cá, daqui já vou para outro lugar. Não tem esse cansaço comigo, porque se eu ficar muito cansada, vão passar por cima de mim. E eu não posso. De jeito nenhum. Gente, olha, é bem rápido. Primeiro, eu quero agradecer muito o convite de estar aqui. Mulheres negras decidem. E essas mulheres têm decidido mesmo. Têm decidido. E a gente tem... Olívia, meu amor. A gente tem... essas mulheres têm decidido, e eu não quero contar coisa triste, porque a gente veio de uma trajetória de vitória. Por que eu digo que é vitória? Porque vocês têm que entender de que as coisas são dificílimas para nós. Então, nós não podemos deixar de contabilizar
todo e qualquer espaço conquistado com o nosso suor e nossas lágrimas. Vocês já viram que a gente chora pra caramba? Gente que não chora, não faz nada, mas nós choramos. Sabe por quê? Porque a gente tem uma afinidade. Nós estamos ligadas. E quando uma sofre, uma não solta a mão da outra, quando uma sofre, a outra sofre também, porque nós somos imagem e semelhança. Não podemos ser mais imagem e semelhança de sofrimento, de violência, de feminicídio, de exclusão, de racismo. Isso não. Mas a gente tem coisas para contar. E eu quero ligeiramente falar que a minha trajetória, todos já conhecem, todas mais ou menos, mas vocês são jovens, principalmente as mulheres negras decidem. E é sempre bom, mas é sempre bom você lembrar, porque você fica imaginando, eu tenho muito orgulho de vocês não têm ideia. Muito, mas muito. Porque eu sofri, dizem que não tem isso, mas tem. O isolamento. Pergunta para a Olívia se ela não sofreu esse isolamento, de estar no lugar onde ela olha, não tem ninguém igual a ela, só ela. E a gente não tem resposta para dar. Então, esse orgulho que eu estou tendo hoje, eu tenho que compartilhar com vocês. Por que eu tenho esse orgulho? Porque esperei muito tempo para que a gente pudesse ser visível. Ainda é muito pouca, nós somos muito poucas. Mas nós já podemos olhar uma para a cara da outra, entendeu? E já dizer alguma coisa. Então, isso é importante. E eu quero crer que, na minha trajetória, nós conseguimos isso. Mas eu consegui isso porque as pessoas da favela, e eu não posso esquecer isso, elas é quem me conheciam. E na favela tem negro, tem branco, tem nordestino, tem carioca, tem tudo isso. Foi ali, quando eu digo isso, porque, às vezes, as pessoas pensam seguinte, a Benedita botou o nome dela para ser candidata ao Senado. Tem que mudar o discurso. Esse negócio de mulher, de negra, de não sei o quê, eu digo, onde é que vocês estavam? Olha, eu não posso fazer outra coisa, Érica, que não seja isso, Marina. Sabe? Eu não posso sair do meu campo de luta e de vitória para inventar roda. Se vocês estão chegando, dá continuidade. Não é para inventar roda. É para saber que a gente quer um país diferente para a gente, para nossas filhas, para os nossos filhos, para quem não tem filho, para quem quer ter. Todo mundo tem que ter esse direito. Que maioria de população é essa que a gente não consegue fazer uma corrente e ir para frente e fazer com que cada uma de nós estejamos onde estivermos? Nós temos que estar muito bem representada e tem mais. Nós somos as mais qualificadas que existem. Nós somos. Porque é muito fácil você ser qualificada quando você veio, sabe? Não sofreu nada, não teve nada, não ganhou nada, tudo muito bem. Família nobre. Aliás, eu tenho uma família nobre. Família nobre da gente é diferente, né? Família nobre da gente, a gente visita no hospital, visita na cadeia, vai no cemitério, visita para lá, visita para cá. Não é assim? Essa é a nossa verdade. Essa é a nossa vida. Então, não tem que inventar roda. Quem é quem vai continuar sendo quem. Mas aonde nós estivermos, nós não temos direito de não defender aquilo que a sociedade está defendendo. Eu sempre coloco isso e gosto muito, mas muito mesmo, porque já trocamos, eu sou evangélica, a Marina é evangélica, nós já trocamos isso, e eu dizia sempre, quando eu ia pedir voto, eu não perguntava se era homossexual, heterossexual, se era do candomblé, se era da Umbanda, se era evangélico, se era negro, se era negra, se era não sei o quê, não sei o que lá. Eu não perguntava. Eu batia a palma. Eu vou votar em você, Mené. Ótimo, maravilha. Aí você chega com uma representação dessa natureza,
com um projeto que as pessoas acreditaram. E você vira as costas para que o seu posicionamento individual, e que eu preservo, é o meu individual, mas não ser uma pessoa que possa ser voz de quem não tem voz, depois que todas me deram voz. Não, gente, não posso mudar meu discurso. Não será a Benedita. Não posso. E isso me faz lembrar do momento da Assembleia Nacional Constituinte, que eu fui constituinte. Não tinha, Marina, nenhum candomblecista lá. Não tinha, Marina, nenhum, pelo menos ninguém disse, né? Não tinha nenhum LGBT lá. Não tinha, um número expressivo de negros e negras para poder fazer naquele momento, para fazer valer a luta. Mas eu quero dizer para vocês que eu enfrentei, isso não é ruim, é porque é para a gente aprender a enfrentar as coisas como elas são. Se você muda de posição, se você tem uma posição, você tem que garantir essa posição. Porque quando eu fiz a campanha e fui a única mulher negra eleita no meu estado, não vou falar do estado dos outros, as pessoas do axé falaram, pronto, estamos perdidos, a Benedita é evangélica. Aí veio o LGBT, pronto, estamos perdidos, a Benedita é evangélica. E foi. Aí a negritude, não, a Benedita não é uma militante da negritude, ela é uma militante da favela. Olha, negócio de perder identidade é fogo, hein? E o que aconteceu? Só tinha a Benedita da Silva, evangélica, sabe? Com um compromisso com a liberdade religiosa, com um compromisso com a orientação sexual das pessoas, com o compromisso da liberdade do ser humano, de crescer, de ir e de vir. Era aquela Benedita que estava na Constituinte. Eu não concordo com 70% de um monte de coisa, mas eu não posso me negar a defender quando eu não tiver defesa. E eu faço campanha assim, gente, vocês que são do axé, precisa botar a gente lá. Vocês que são, bota a gente lá. Vamos trabalhar para isso, vamos trabalhar para aquilo. Porque toda a sociedade deve estar representada no Congresso Nacional Brasileiro. E todas as bandeiras, porque nós estamos falando de um país. Quando eu quero pregar, quando eu quero falar de religião, eu sou aquela crente da Bíblia embaixo do braço, tá? Vocês já viram falar, ó, crente do Reteté de Jeová, Benedita da Silva. Aí mas eu quero que as pessoas sintam o que eu estou sentindo agora. E termino. Valeu a pena. Gente, eu estou tão feliz com vocês, mas muito feliz com vocês. A chegada de vocês todas saindo aí, candidatos, vocês não têm ideia, gente. Vocês não podem ter ideia. A única coisa que eu sempre dizia quando eu cheguei, eu só pensava nos que vieram antes de mim, as que vieram antes de mim. Eu digo, não, as que vieram antes de mim não pode, elas vão ter que ter orgulho disso, de saber que elas plantaram uma semente e que está germinando. E é isso que tem sido para mim, viu, Marina? Essa minha trajetória. E eu vou terminar com uma coisa, e a gente conseguiu muita coisa. Vocês leem aí nos livros que deve estar por aí. Aí, leia por aí. Tá vai lendo livro, por aí, gente? Que vai ter. Tem Agora, quero dizer uma coisa para vocês, para terminar, porque eu fiquei de longe dela para ela não puxar minha saída, entendeu? Não é só por causa disso, não. Mas para dizer para vocês, agora, seriamente falando, eu coloquei o meu nome para senadora. E duas coisas eu tenho observado. E duas coisas muito duras para quem
sabe que trabalhou, que malhou, como diz Leci Brandão, o preço da feira, sabe muito bem, e ouvir a seguinte questão. A Benedita está velha, ela deve dar lugar para outros, ela já está com a validade, está vencida, e que não vai dar mais para ela. Ela tem que apoiar. E cuidar dos bisnetos. Meus bisnetos são um show. Quero cuidar, mas não fui eu que tive eles, foi a minha neta. Fui eu. Para dizer a vocês que o respeito que vocês têm tido por mim é emocionante. Vocês, principalmente a juventude, que não viram, não sabe do que foi no passado, mas ouviu sua mãe, sua irmã, sua tia, não sei quem. As pessoas encontram comigo e dizem assim, eu tirei uma foto com você no ano tal, eu estava no colo da minha mãe e tirei foto com você. Mas essa nega velha aqui ainda pensa. A Marina disse que a gente não pode deixar se envelhecer. Não pode, de forma nenhuma. E eu estou feliz por isso, porque nós estamos num país dividido ideologicamente e nós não podemos deixar que as coisas fiquem assim. Nós temos que arrumar esse negócio, nós temos que colocar essas coisas no lugar. E, para isso, estava todo mundo dizendo, ninguém vai dar jeito, não vai dar, entrega na mão da gente. Entrega na mão da gente para ver o mundo das mulheres, dessa compressão. Para dar, entrega na mão da gente. Não vou entregar, claro, poder não se dá, né? Mas eu ouvi isso. Porém, tem uma coisa e que eu quero agradecer. Primeiro, eu agradeço a Deus. Agradeço mesmo a Deus pela fé que tenho. Tem me dado muita garra, muita força, muita energia com meus 83 anos. Não quero nem saber, estou aí. Agora, tem uma coisa que eu quero agradecer. É como pode. Por isso que eu agradeço muito a Deus, viu, Marina? Como pode essas meninas que nasceram agora ter tanto respeito? E elas estão na minha campanha, Marina, na campanha da velha. Elas estão na minha campanha da velha, fazendo com o maior carinho essa campanha. Então, é coisa para emocionar. Eu não tenho aqui uma fala política enorme para fazer para vocês, mas para dizer muito obrigada, valeu a pena. Mesmo não sei qual vai ser o resultado, só sei que eu não posso me acovardar. E vocês estão fazendo a coisa certa. Invistam para que vocês amanhã possam deixar legados como outras deixaram para nós. E é por isso que eu quero que a minha amicíssima senadora, que a nossa deputada seja reeleita. Bom, a Marina eu não vou falar nada não, porque a Marina pode até ser candidata a deputada federal, mas não temos uma outra mulher. Não. Peraí, gente. Vocês me desculpem. A Marina faz parte de um projeto político. Não é o que a Marina quer. É o que a gente precisa da Marina. Ela tem que ser a nossa ministra, porque não temos outra pessoa senão você. Aí sim, Marina, aproveita e pega esse pessoal, vai preparando na próxima. Aí você chega lá com o listão pro Lula, ó, aqui, ó, tá. Às vezes disseram que não podia indicar negras, que não tinha, não sei o quê. Eu peguei uma lista, tinha mais de 1.000, mandei, olha, tá aqui. A negrada toda tá aqui, ó. Essa é isso, essa é aquilo, essa... É só você mandar brasa que elas vão dar conta do recado. E a Marina é nosso orgulho, né, gente? Marina é nosso orgulho. Então, gente, um beijo no coração de vocês.
Votem na... Você vai sair candidata? A quê? Olha, senador. Gente, olha, eu vou terminar mesmo. Não estou bagunçando tudo, não. É só para dizer para vocês que o projeto da direita é tomar conta do Senado. E foi isso que me levou a colocar o meu nome. E eu aprendi uma coisa na minha Bíblia. Não estou falando de religião, mas na minha Bíblia. Diga aos corajosos que marchem, mas os covardes que ficam. Nós não somos covardes, somos mulheres negras decidindo. Senadora, gente, 1 minuto, Bené, muito obrigada. A ministra Marina vai precisar deixar a gente. Então, eu estou chamando só a equipe executiva do MND para poder tirar... Luna, vem, meu amor. Para tirar uma foto com a mesa, porque a ministra Marina vai precisar ir. E a gente continua a mesa logo em seguida. Foi, gente. Muito obrigada. Vou pedir... o presente da Marina também. Tem um outro presente aqui. Além da foto, vou pedir só, por favor, para todo mundo voltar. A gente não desmanchar a nossa mesa. Ministra, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Olha só essa foto de vocês duas. Essa foto é minha. Só para constar a decoração da nossa casa, que tem uma foto da Bené e da ministra Marina. É de vocês. Mas o presente é de vocês. Eu vou ter que sair mesmo, mas eu queria deixar só uma coisa. A gente parar não pode ser por exclusão. A gente para quando é uma escolha da gente parar, viu, Benedita? Não é porque alguém manda a gente parar. A outra coisa, esse papo de alguém não sair porque é velho, e os jovens, a nossa condição de mulheres pretas, a maioria de nós tem nas avós uma das coisas mais importantes na nossa educação, na nossa criação. Quem pensa que chamando você de velha está te tirando do páreo, está te botando no páreo, porque nós somos pessoas que respeitamos as avós, não é? Nós vamos ter uma senadora avó. Bisavó! Bisavó! Bisavó 6, minha filha. Falam com as vovós, com as bisas, dizem ela para virem comigo, tá? Vota na Bené! Gente, muito obrigada. Ministra Marina, muito obrigada. Érica, pula um para cá. Muito obrigada. E a gente continua... Meu Deus. Vamos se reorganizar. Agora. Vamos se reorganizar e voltar à nossa mesa. Marina está deixando aqui a casa, nossa ministra. Quero saudar a deputada Olívia, que está aqui na frente. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Está igual a Angela Davis, segundo Daniele. Belíssima. Gente, vamos voltar aqui na mesa agora. E
E para, enfim, ser a nossa próxima convidada, compartilhar aqui tanto a sua trajetória, mas também os planos, eu quero chamar alguém que eu tenho muita alegria, não só de ter como ministra da Igualdade Racial, mas também amiga, uma pessoa que é uma liderança para mim, de verdade, em quem eu me inspiro. Acho que não só em você, né, Anne, mas toda a sua família, na figura de Marinete, na figura de Luiara, de seu Antônio. Luiara aqui, gente, filha da Marielle, diretora do Instituto Marielle Franco. Obrigada por estar aqui, amiga. Acho que mencionar isso também, porque quando a gente estava imaginando aqui a casa, e a gente ontem fazendo a abertura, nós falamos isso, né? Que muito provavelmente nós saudamos as mulheres que vieram antes de nós, que nos deixaram. E muito provavelmente é isso. Se Mari estivesse aqui, ela poderia estar compartilhando desse espaço com a gente, dessa construção, dessa confabulação. Mas eu tenho certeza, a gente estava falando de legado, de respeitar o legado, né, Bené? Acho que tudo que você colocou aqui, como que tem mulheres jovens que fazem a campanha para você? Como eu poderia não fazer a campanha da Benedita da Silva? Acho que a pergunta é essa, né? Como não? Quem se recusa? Mas acho que é, sobretudo, por um respeito ao seu legado. E acho que a Anne fala muito disso, né? A nossa ministra Aniele fala muito sobre respeitar quem veio antes, sobre respeitar o legado de Marielle, sobre dar continuidade a essa luta e produzir um sentido para uma dor avassaladora e uma dor que poderia ser algo paralisante, mas que você e a sua família conseguiram produzir sentido nessa dor. E aí eu acho que, a partir disso, e também dessa reflexão que a gente estava fazendo antes, né, sobre desafios, mas também sobre pensar caminhos de futuro, sobre pensar possibilidades junto com as mulheres negras que estão aqui e que dão essa retaguarda para todas vocês que são nessas lideranças. Eu queria te ouvir um pouco, ministra, sobre também essas contribuições, acho que tanto do que vocês construíram nesses pouquíssimos anos, mas também, né, da sua trajetória antes de 2018 e desse momento que você está vivendo agora enquanto ministra da Igualdade Racial, todos esses desafios que a gente tem visto, mas também apontando um caminho de futuro e possibilidades para essa nova quadra. Deixo com você. Oi, gente, boa tarde. Juro que não sou coach, mas vou pedir para todo mundo levantar. A senhora fica brava comigo? Por um minuto, quem puder, obviamente, claro. Mas eu estou um pouco emocionada de ver Áurea e Bené, Luiara, se puder vir aqui também rapidinho, só porque essa marcha tem um significado especial e a Áurea vai lembrar do que eu vou falar agora, e Érica também, porque acho que estava, mas queria muito que a gente começasse com algo que me motivou até aqui também. Eu não sou cantora, pelo amor de Deus. Não, vocês que vão. Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Não quero deixar ninguém em pé. Vou pedir desculpa, podem sentar. Eu vou pedir desculpa por já estar um pouco emocionada desde cedo. Mas eu queria, por favor, diva. Eu queria começar com essa canção, Bené, porque eu me lembro do último evento que a Mari fez em Mulheres na Política, que é um evento que a gente está retomando. É uma pena que Thalíria não esteja aqui. A gente está retomando esse evento para o próximo ano. Ana, bom te ver. E peço desculpas pela emoção, porque eu fiquei ali ouvindo a senhora falar, e Fabi faz essa pergunta de milhões, né, de como é que é a trajetória, e vendo a gente se colocar aqui. Eu tinha todos os motivos para que a gente desistisse, né? Acho que a família como um todo.
E não tem como começar a falar sobre futuro, sobre o que a gente está vivendo agora, sem falar desse momento, porque eu aprendo com a minha irmã e com a minha mãe. É uma pena que minha mãe não esteja aqui agora, porque ela estava com a gente de manhã, mas eu aprendo com quem veio antes, de verdade, esse respeito. E quando a senhora fala, vocês estão comigo, pegar essa juventude, não é só o tá por tá. A gente tá para tudo. Eu sei que a senhora não gosta que eu xingue, e eu peço desculpas às vezes quando eu xingo na sua frente, mas a gente tá para porrada, para xingar, para o enfrentamento, para se eleger, para enfrentar tudo aquilo que dizem que não é para a gente, porque a gente acredita nisso aqui, Áurea. A gente tem vivido momentos tão difíceis e tão duros. Acho que se a gente abre aqui o microfone para todo mundo, qualquer pessoa, como diz Conceição, as escrevivências de qualquer um aqui vai ser também configurada na das outras, porque é dor, é sofrimento, é perda. E o dia que eu encontrei a Marielle desconfigurada, no 14 de março, a minha chave talvez nunca tenha virado totalmente, Bené, para o que é o tamanho de uma dor da perda para as mães. E eu falei do companheiro me ajuda, porque eu queria, nesse momento, uma pena que minha mãe não está, eu repito, mas saudar as mães da Penha que estão aqui. Porque eu acho que elas estão em algum lugar, não sei onde todas estão, mas uma saudação de carinho, de afeto, porque só quem perde alguém da maneira com que essas mulheres perderam, minha mãe, tantas de nós, infelizmente, ou alguém próximo, sabe o que é isso. Mas, ao mesmo tempo, essa dor, que não é romantizada nem minimizada, né, Fabi? A gente pega ela e marcha. A gente pega ela e se coloca corajosamente para ser ministra, corajosamente a ser deputada, vereadoras, para ser conselheira, para ser, enfim, liderança. E, muitas vezes, esse espaço, de fato, ele é muito solitário. De fato, esse espaço é um espaço onde é muito fácil as pessoas que estão de fora, que não têm nenhum comprometimento com a nossa luta ou causa, apontar o dedo e falar assim, pô, podia fazer melhor. Pô, ela, né, podia estar fazendo melhor. Mas então tem que vir e fazer. Quando pensam em julgar, ou quando pensaram, na verdade, em julgar o legado da Mari, de falar que fazia isso, fazia aquilo, que a gente não precisa aqui repetir, muitas vezes o ataque, a violência política que ela sofreu, mesmo sendo assassinada logo depois, era sempre com cunho racial. Era sempre com cunho pejorativo do a mulher favelada, preta, sapatão, como se isso fosse algo que ela não tivesse orgulho de ser e que a gente tem orgulho de fazer. Então, a minha fala aqui hoje, quando a Fabi me provoca para pensar a minha trajetória, é isso. Eu era professora de inglês, português e literatura, estava ali nos bastidores da minha irmã, muito feliz, sabia que tinha uma líder, sabia que tinha uma liderança, ouvia ela falar sobre Jurema, Benedita e depois ela, e no dia que ela é assassinada, ela fala, vocês não podem pensar que eu vou estar aqui por mais 10 anos. E como a gente não tem Marielle hoje aqui em corpo, mas a gente tem, sim, aqui conosco, acho que todo mundo que está aqui tem esse respeito, o carinho, sabe do legado dela, eu falo também para todo mundo que está nessa sala com a gente. Talvez a gente também não tenha mais 10 anos. Talvez as nossas que estão na linha de frente, seja por serem tomadas, ou pela saúde mental, ou por qualquer motivo, também não tenham mais 10 anos. Mas a gente está, 10 anos depois, em marcha. A gente está com a cabeça erguida, a gente está com orgulho do que a gente alcançou, a gente está lutando para deixar um lugar melhor para as minhas filhas, para os bisnetos da Benedita e para todos aqueles que a gente acredita. Mas todo dia a gente perde um pouco, ou uma, ou um de nós. Todo dia a gente perde alguém. E não é só quando a gente perde na indicação, ou quando a gente perde no território, ou quando a gente perde numa campanha. Não é só disso que eu estou falando. Eu estou falando de algo que move a gente, que traz a gente estar aqui. Por que que, mesmo com tanta dor, eu fiz essa pergunta hoje de manhã, com tanta dor e perda e luta, a gente continua se colocando nesses espaços, Érica? Por que que, com toda a violência que você sofre lá, você continua se colocando? Por que que a gente, que viu a Marielle com a cabeça desconfigurada, que eu fui pegar um turbante para esconder o rosto da minha irmã, para conseguir enterrá-la, cheio de gente branca ao redor do caixão da Marielle, querendo se aproveitar naquele momento? Por que que a gente está aqui ainda, Ana? Por que que a gente corajosamente se coloca para marchar 10 anos depois? Por que que as mulheres mais velhas, mais experientes, as nossas matriarcas, por que que a minha mãe, mesmo perdendo Marielle, fazendo 3 cirurgias de câncer de mama,
raspando um seio, continua aqui, lutando, dizendo, vai, minha filha, que a gente está com você. A minha provocação hoje é porque, quando a Bené fala que se coloca para ser senadora, e fala, as pessoas, eu estou percebendo duas coisas, né? Estão querendo me tirar porque falam que eu sou isso, que eu sou aquilo, e a gente se une enquanto mulher negra porque a gente sempre foi organizada pra caramba. E está para nascer um grupo mais organizado do que as mulheres negras desse país. Então, dobrem a língua as pessoas que não são e não pertencem a esse grupo para falar de nós. Porque, com todo o respeito da palavra, a gente chegou, muitas de nós talvez tenhamos chegado e nem percebido. Eu confesso para vocês que eu estava muito tranquila sendo professora. Eu confesso para vocês que era muito bom só revisar textos e falas de Marielle. Eu confesso para vocês que era muito legal quando ela ligava falando assim, me ajuda com a minha lição de inglês. E hoje tem vezes que eu não tenho para quem ligar. Porque as pessoas duvidam da gente o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu não tenho por que mentir ou ser outra pessoa ou defender aquilo que, para mim, não faz sentido. Então, se assediar, eu vou denunciar, sim. Seja quem for. Se violentar, eu vou denunciar também. Se chamar de velha na minha frente, eu vou enfrentar e a senhora me desculpe. Eu vou xingar também. E se for contra tudo e qualquer coisa que a gente, mulher negra, defende, isso, para mim, também é pauta que é inegociável. É por isso que eu começo falando das mães, assim como eu falo da minha mãe. Nunca foi fácil olhar para minha sobrinha e ver o tamanho do vácuo que fica após perder uma mãe e olhar para ela e dizer assim, não, a gente vai conseguir, porque nem eu sabia que a gente ia conseguir. Mas vocês sabem quem foi que me deu a mão? Em abril de 2018, foram as mulheres negras. Lúcia Xavier me coloca dentro de uma sala, olha para mim e fala, você não sabe o tamanho que você tem ainda, mas você vai descobrir no futuro, então a gente está aqui com você. Se a Marielle estivesse viva hoje, com certeza, Bené, ela estaria aqui com a gente. No Senado, deputada, como qualquer coisa. Mas, de novo, em 2018, foram pessoas brancas que não queriam que a Marielle se candidatasse. E ela foi. Então, o meu recado aqui hoje é muito simples e direto. Que a gente consiga cuidar uma das outras. Que a gente olhe para o lado do companheiro, me ajude, que eu não posso andar só, mas que não seja da boca para fora. Que seja da gente pegar na mão da companheira mesmo, olhar e falar, pô, você já almoçou, já comeu? Já bebeu uma água hoje? Já se cuidou? Já ligou para tua mãe, para tua tia, para teu pai? Para quem quer que seja que faz sentido para você ligar? Porque 9h30 quando a Marielle foi assassinada, 1 hora antes, ela me mandou uma mensagem dizendo que você nunca esqueça a força que a gente tem. Nem um dia nesse lugar eu esqueci da força que eu aprendi com ela e com a minha mãe. E que a gente passa para a Luiara e que a Luiara passa para a gente. Mas a gente só está aqui porque o coletivo faz sentido. Se não for pelo coletivo, é melhor que a gente não chegue. De verdade. Se não for para chegar aqui e representar tudo como o Bené falou, como a Érica vai falar, como a Aura vai falar, como o Jô, como o Fabi, é melhor que a gente não chegue. Porque a gente sabe que no próprio parlamento tem um monte de mulher que era melhor que não estivesse lá. E a gente sabe também que nem todo mundo é aliado, mas aqueles que são de verdade, que a gente possa segurar na mão uma das outras, olhar para elas no olho e falar, Ana, obrigado também por você nunca ter largado minha mão. Obrigado, Marcele, por você nunca ter largado minha mão. E obrigado a todo mundo que consegue fazer com que a gente não desista desses espaços. Então, o meu recado simples e direto é esse. Eles querendo ou não, permitindo ou não, nem que a gente tenha que arrombar as portas desses espaços. A gente vai chegar, mas a gente tem que permanecer vivas. Porque falar de mulher preta morta já deu. Falar das nossas lideranças assassinadas já deu. Falar dos nossos filhos e filhas sendo tombados também já deu. Então, a gente está aqui por um propósito. Aquelas que vieram antes de nós, abrindo caminho, abrindo porta, a gente tem que ser muito leal a elas. E eu sempre digo isso para a senhora. Eu sou muito leal ao que a senhora significa para a minha família, para a minha irmã, que aprendi, cresci ouvindo minha irmã falando da senhora, e sou leal a isso aqui. E ser leal significa que a gente tem limite, a gente tem lado, e a gente não aceita que as nossas pautas sejam trocadas ou diminuídas. Então, é uma honra estar aqui. Perdão a emoção e as palavras truncadas, mas
Amanhã vai ser um dia histórico para a gente já está em marcha, e o Mete Marcha Negona é Mete Marcha mesmo, porque a gente vai, sim, marchar por um bem viver, por reparação, mas também por um projeto político de país que tem a nossa cara, eles queiram ou não. Obrigada, gente. Obrigada, ministra. Muito, muito, muito obrigada. A ministra Aniele também daqui a pouco vai ter que sair. A gente está aqui na nossa casa, MND, e como toda casa, né, todo mundo chega, senta no sofá. Vou pedir também, aproveitar para a Luiara, que a gente mencionou aqui no momento, na fala da Anne, para poder dar uma palavra para a gente. Aproveitar, tá assim. Pega esse aqui, amiga. Alô, alô. Oi, gente. Muito breve, porque todo mundo quer continuar ouvindo essa mesa maravilhosa, mas eu acho que só continuando na mesma linha da fala da minha tia, porque o que realmente que traz a gente aqui hoje é ser leal, e eu tenho, pensando, né, dentro do Instituto, todas as ações que a gente fez, que a gente está fazendo, na verdade, desde sábado, né? A gente teve lançamento de livro sábado, hoje a gente teve encontro da bancada com mais de 25 deputadas da América Latina, então, EPS, enfim, hoje a gente estava numa manhã linda, confabulando e compartilhando, porque, de fato, a gente está com as mãos dadas com todo mundo, mas acho que o que faz hoje eu estar aqui, enfim, apesar de todas as violências, e estava ali atrás com as mães da Penha, e estava falando para elas que a gente não pode perder o brilho no olhar. Porque o que faz a gente estar aqui hoje é o nosso propósito, são os nossos valores, e entender que eu aprendi com a minha mãe, que ela aprendeu, te ensinou também, aprendeu com a minha avó, é que a mudança é esse senso de responsabilidade coletiva. Então, também não quero me alongar, mete marcha negona e vamos que vamos. Obrigada, Lu. Acho que, para a gente poder continuar, é isso, assim, né? Nós temos aqui muitas parceiras que passaram pelo Instituto, ajudaram também a construir essa organização, que eu acho que é tão importante para dar continuidade ao legado, né, e esse trabalho de Marielle Franco e essa continuidade também da atuação política da própria família. Lu, muito obrigada pela sua fala, Anne também. Vou continuar aqui a nossa mesa para a gente poder se ouvir mais, trocar mais e pensar mais estratégias. E eu quero passar a palavra para a nossa maravilhosa mami, nossa deputada federal, Érica Hilton. Érica, eu acho que a gente aqui no MND, quando a gente troca sobre estratégias, sobre... Ontem a gente teve uma mesa de narrativas, sobre estratégia de disputa de narrativa. A gente sempre usa, né, os seus cases, assim, a forma que você, por exemplo, na campanha do fim da escala 6x1, conseguiu furar uma bolha, falar com, né, com um grupo tão amplo, usando estratégias de narrativa tão sofisticadas. Eu acho que Mulher Negra faz isso, né? Tem esse trabalho de sofisticação da política, sofisticação das ferramentas de comunicação, de estratégia. Então, eu quero muito que você fale um pouco. As pessoas gritaram aqui presidenta, gritaram senadora, gritaram seu nome, foi um alvoroço, mas eu quero... Mãe! Mami! Mas eu quero muito que você traga para a gente um pouco essa... Vou despedir aqui da ministra Aniele. Tudo bem, amiga. Muito obrigada por ter vindo. Vou... Não vai levar sua foto, não? Eu vou poder levar a foto? Pode. Vai. Gente, isso aqui é uma casa mesmo. A nossa casa tem porta-retrato, tem uma decoração, tem uma foto belíssima da Aniele com a Bené. Anne, muito obrigada. A gente se despede da nossa ministra, que está indo também para outra agenda, e vou passar aqui para a deputada Érica, para também colaborar com a gente, com essa conspiração, com nessa nova possibilidade de estratégias de construção de imaginário, de pensar esse futuro e prospecção também. Então, deixo a palavra com você, Érica. Obrigada, meu bem. Eu acho que esse microfone não... Eita, gente, foi silenciadíssima.
Oi. Olá. Pois é, não tolerarei ser silenciada nos Mulheres Negras Decidem. Já querem roubar minha negritude, negar, violar, dizer, olha... Aí a gente chega nesse espaço, a gente tem que conseguir falar. Não pode ser esse microfone, que é um símbolo de poder, historicamente fálico, que representa uma série de coisas que vai calar. Minha voz está reconstituída, reposta a minha fala. Quero agradecer a esse espaço. Quero dizer que, para mim, é uma honra sem precedente, sem tamanho, poder, na Semana da Marcha de Mulheres Negras, participar de uma mesa ao lado de Benedita da Silva e da nossa ministra Marina, que, para mim, são, como eu dizia lá fora para você, Bené, decana, líder, inspiradora, abridoras de caminho. Nós devemos muito ao trabalho que vocês realizaram para que nós estivéssemos aqui. Nós somos fruto do sonho de vocês, assim como vocês são fruto de nossa ancestralidade. E nós, se hoje sabemos qual é o nosso lugar, qual é o compromisso, a responsabilidade, a ética que nós queremos cumprir ocupando uma cadeira nos espaços públicos, nós devemos isso àquelas que abriram caminho e ousaram em sonhar, porque vocês sonharam, vocês acreditaram que era sim possível que mulheres negras rompessem com a exclusão, com a marginalidade, com o subemprego, com a violência doméstica, com o estupro, com a violência obstétrica, com a morte do filho, do sobrinho, do neto, nos seus territórios, para dizer, nós merecemos, queremos e podemos mais, porque se esse Brasil está de pé, é porque nós sustentamos ele nas costas, é porque nós sustentamos eles com a nossa mão, com a nossa sabedoria, com a nossa contribuição intelectual todos os dias, e é a isso que nós devemos, essa gratidão de apontar o futuro, de poder dizer que o futuro ele poderá ser melhor e que ele é mais próspero, porque nós estamos semeando, nós estamos construindo, nós estamos plantando a esperança de um futuro melhor. Para nós nada é dado. Nada nunca nos foi dado. Nem os direitos que nós temos hoje conquistados, poucos, não nos foram dados. Nós tivemos que ir lá, lutar, brigar, construir com as próprias mãos. E hoje enfrentamos uma onda de violência, de ódio brutal, que insiste em tentar paralisar os nossos processos. Que insiste em dizer, aqui não. Aqui você não vai ficar, desta maneira nós não vamos te aceitar, cale a boca, vá para o final da fila e saia deste lugar, que como ousa, você, que foi jogado em uma esquina de prostituição, tinha tudo, o alvo da morte colocado sobre o seu peito, ousar sobreviver, estar viva, vir aqui, sentar nas nossas cadeiras, colocar os dedos na nossa cara e dizer que não vai tolerar. Quem não tolera somos nós, a sua presença. Quem não tolera somos nós, o seu trabalho. Quem não tolera somos nós, a maneira como você pode se articular. Nós precisamos lembrar que o Brasil é o primeiro país do mundo que ainda mata mulheres como eu de maneiras cruéis. Nós somos mortas com os piores requintes de crueldade. Nós somos espancadas, nós somos torturadas, nós somos agredidas com pedaços de pau, ferros que são introduzidos em nossos ânus. Nós precisamos olhar para a violência que acomete travestis, em especial travestis negras no Brasil, porque somos nós as mais violentadas, e entender que não se mata uma travesti com um tiro, não se mata uma travesti com uma facada, é preciso torturar. É preciso humilhar, é preciso fazer com que as outras compreendam o que está acontecendo ali, a maneira como o Estado brasileiro ainda pune a nossa existência, como nós ainda somos raras, como nós ainda somos exceções, como nós ainda somos subrepresentadas no que diz respeito à dignidade, à luta, ao direito e à compreensão dessa diversidade. E aí, de repente, chega eu, Érica Hilton, vinda de Francisco Morato, uma região extremamente pobre da região metropolitana de São Paulo, neta de Zumira, baiana de Feira de Santana, que enfrentou o preconceito, a violência, a discriminação, criada em um lar evangélico que sempre, mesmo com a religião, me apoiou, me acolheu, me aceitou, mas em um determinado momento, o fundamentalismo, que é diferente da fé,
e da religião, porque não tem problema ser crente do Reteté de Jeová. Eu acho chiquérrimo. Quando você sentou, eu disse, se tem alguém que é do Reteté de Jeová, é Benedita da Silva. A gente não tem dúvida disso. E não tem problema, porque não é a religião, não é a Bíblia, não é a religião evangélica, neopentecostal, que é o problema. O problema é quando o fundamentalismo que se usurpa da fé, que se aproveita do medo, da precariedade, da ausência do Estado, da falta de perspectiva de futuro, para colocar um monte de sonhos nas pessoas, porque elas já estão destruídas. E quando essa plataforma invade a minha casa, aquela criança que até então era só uma criança diferente, mas aceita, já não pode mais ser tão aceita. E aí eu vou para a rua mesmo, dormir no chão da calçada, me prostituir toda a minha adolescência, não ter emprego, ser humilhada, ser agredida. E, de repente, com as oportunidades, e minha mãe, Bené, diz uma coisa muito bonita, porque a mesma mãe que me expulsa de casa, ela disse que um dia, com o joelho no chão, em oração, Deus disse para ela, isso não é o que eu quero. Se você não sabe aonde está a sua filha, quem é que saberá? Retome a sua filha, resgate a sua filha. Eu não sou esse Deus. Eu sou um Deus de amor, de família. E ela conta. Ela dá esse testemunho de que ela tinha feito aquilo porque irmãos haviam dito e ela, em joelho no chão, em conversa com Deus, me resgata. Eu volto para minha casa, tenho as oportunidades restabelecidas, volto à escola, concluo os meus ensinos através do EJA, da educação de jovens e adultos, e sei exatamente o que me compõe. Descubro a minha negritude dentro da universidade, porque mesmo tendo crescido em um lar de mulheres negras, aquelas mulheres não se denominavam negra. Aquelas mulheres não se diziam negra. Aquelas mulheres alisavam os seus cabelos, aquelas mulheres não debatiam a condição daquele território, e foi através de mim e da minha prima, que é um pouco mais jovem do que eu, que nós começamos a pautar e a questionar e a dizer para aquelas mulheres, por que você está sem cabelo? Por que você destruiu os seus cabelos com tantos processos de alisamento? Por que tantas dessas violências acontecem com você? Você já parou para pensar que você é negra? E que é importante politicamente se dizer negra? E é importante politicamente, socialmente, coletivamente, se reivindicar e construir o seu lugar de pertencimento para lutar contra o racismo, para lutar contra o sexismo. E a partir daquele movimento de resgate, de reconstituição da família, dos lugares políticos, eu vou para a universidade, descubro esse lugar e finco os meus pés na luta antirracista, na luta anti-LGBTfóbica, na luta por um futuro melhor e próspero. E me torno vereadora. Na eleição, a primeira eleição, nós vimos em 2018 o que foi a eleição de Bolsonaro e nós achávamos, amanhã a gente não sai na rua. Eu tinha medo de voltar para casa, porque eu votava ainda no interior, em Itu, e eu precisava voltar para São Paulo, e eu achava que no trajeto de Itu a São Paulo, eu seria morta. Porque para mim estava dado que ali era um ponto final na agenda de diversidade, de direito, de raça, de qualquer questão. Era o momento do ódio. E na eleição seguinte, 2 anos após a eleição de Bolsonaro, foi uma travesti negra que se tornou a mulher mais votada do Brasil na maior Câmara da América Latina, que é a Câmara de São Paulo. Mostrando que o nosso futuro é feminino, que o nosso futuro é preto, que o nosso futuro vem de base, vem do gueto, da viela, da esquina, que nós estamos ousando. E aí, quando me torno deputada, vereadora, depois me torno deputada, eu ouso representar, simbolizar e aparentar mais do que o lugar que me foi imposto. Eu ouso poder dizer e sonhar com um futuro de prosperidade, com um futuro de possibilidade, com um futuro de acesso. Eu olho para o lugar da onde eu partir, o chão do coreto da praça, e digo, eu quero poder projetar para aquelas meninas que ainda estão no chão do coreto, que ainda estão vítimas da prostituição, porque não é a minha chegada, não é a chegada de Bené, de Áurea, de Jô, de Aniele, não é apenas a nossa chegada que transforma e transpõe essas realidades da noite para o dia. Nós estamos em marcha. Nós estamos metendo marcha há muito tempo, antes mesmo de mim, antes mesmo de Bené, para tentar ressignificar um lugar. E nós entendemos como é importante a comunicação.
a fala, a maneira de tocar as pessoas para criar esperança. E aí eu venho de um lugar e de uma coletividade e de um grupo de pessoas e mulheres negras, travestis, a comunidade LGBTQIA+, que foi sendo desesperançado, que foi perdendo a esperança. Porque não ter esperança também é um projeto de poder. Nos desestimula, nos faz desacreditar, nos contrapõe para dizer, nossa, mas vocês estão enaltecendo a figura de Dandara e desde Dandara vocês estão aqui dizendo as mesmas coisas. Será que vale a pena lutar? Será que tem sentido continuar brigando e insistindo por um mundo e por um lugar melhor? E quando nós chegamos a esses espaços, nós fincamos as nossas certezas de que sim, é só a luta, é só a coletividade, é só a resistência, é só a garra. E nas palavras de Carolina Maria de Jesus, a audácia. É somente a audácia que nos permite ocupar e transformar as realidades. E eu fui audaciosa. Eu sou audaciosa. Eu quero mais do que tem reservado para mim. A Marina dizia, nós não devemos nos acostumar com o básico. Eu nunca me acostumei com o básico. Nunca me acostumei com o básico. Outro dia eu postei uma foto na internet, e eu sou bem closuda, vocês sabem disso, eu adoro dar um close, e alguém desses idiotas que o tempo inteiro infernizam a minha vida, dizia assim, eu nem lembro o que foi que o babacão disse, mas ele estava dizendo uma coisa do tipo, agora é fácil ser bonita, agora é fácil não sei o quê, com dinheiro público é fácil. E eu não costumo responder hater, porque senão eu não vivo, né? Eu preciso cuidar e gastar a nossa energia. Eu acho que é muito importante isso quando a gente fala de futuro, a gente pensar que a gente precisa administrar a nossa energia. Mas esse eu fiz questão de responder, e eu disse para ele, não, meu amor, o nome disso não é dinheiro público, o nome disso é autoestima, porque mesmo numa esquina, mesmo dormindo no coreto da praça, eu sempre fui assim. Eu sempre tive isso comigo. Eu sempre carreguei este lugar comigo. E este lugar é um lugar que incomoda, porque é o lugar, vou concluir, porque é o lugar que não nos querem enxergar. Querem para nós a mazela. Querem para nós a miséria, querem nos ver de cabeça baixa, porque o Brasil se acostumou a nos olhar de cima para baixo, seja porque nos vê chupando, seja porque quer nos chicotear, seja para nos humilhar, e de repente a nossa resiliência, as nossas matriarcas, a nossa ancestralidade, Benedita, Sueli Carneiro, Lélia Gonzaga, essas mulheres nos inspiraram e nos ensinaram que sim, nós poderíamos olhar o Brasil de cima para baixo, só que eles não estão preparados. Eles não estão convencidos de que nós não vamos aceitar apenas os piores lugares, de que nós não vamos replicar somente discurso de dor, de mazela, de fome, de morte e de miséria. Isto ainda é realidade nos nossos territórios, no nosso corpo, na nossa vida. Mas nós também estamos reescrevendo a história. Nós também estamos projetando um futuro de esperança e de possibilidades muito melhor e muito mais possível. Nem que para isso nós tenhamos que pagar um preço altíssimo. Benedita já deve ter pagado muitos preços altos na sua luta, na sua trajetória. Nós sabemos o preço que é ocupar a política, fazer política, enfrentar a canalice branca da extrema-direita nos espaços de poder. Há 3 meses atrás, eu precisei sair às pressas da minha casa. Às pressas, sem tempo de poder escolher aonde eu ia morar, porque grupos neonazistas na Deep Web se organizavam com os meus endereços, com os dados dos meus familiares, endereço dos meus familiares, compras de armamento, tudo isso público. Está na mão da Polícia Federal. Esse é o preço que nós pagamos por conhecer um futuro melhor. Eu tenho um sobrinho lindo, Bené, fui tia agora, um menino negro incrível, vai fazer 2 anos agora no final do ano. É a coisa mais rica, é por quem eu luto todos os dias. E a maior dor é porque eu não tenho a coragem de postar uma foto, um story, nada mostrando os meus momentos, a minha alegria, os meus momentos de intimidade com a minha família, porque eu quero protegê-las, preservá-las de tudo aquilo que nós estamos passando. Mas uma coisa que sempre me conduz para concluir é porque se hoje é difícil para nós,
no passado foi ainda pior para as nossas ancestrais. Se hoje nós lamentamos e sentimos um peso enorme para construirmos a luta que nós estamos construindo, no passado elas aguentaram pesos ainda mais árduos. Então, quando a desesperança, o medo, a incerteza, a insegurança afligir os nossos corações, que nós possamos buscar alimento na ancestralidade, que nós possamos buscar alimento atrás, que nós possamos lembrar de Chica Manicongo sendo levada para a fogueira para que eu hoje estivesse aqui e eu honrasse a sua memória, honrasse o seu legado, levasse na minha voz, no meu corpo, na minha presença incômoda. E eu amo ser incômoda, porque no dia que uma travesti negra vindo de uma esquina não for incômoda neste país, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Seguirei sendo incômoda, seguirei acreditando que o futuro é construído a muitas mãos, ancorado na ancestralidade que guia e aponta o nosso futuro. E é esse o futuro que eu sonho, é esse o futuro que eu acredito. E eu espero muito, do fundo do meu coração, que um dia, talvez não nós, porque nós vamos passar já já, nós vamos acabar já já, mas as gerações que virão depois de nós possam estar debatendo, discutindo outras pautas do que essas. Que a nossa geração seja capaz de construir legado e deixar uma herança de resiliência, de revolução, de transformação e de coragem. Obrigada por estar conosco no parlamento, que é tão duro. Na hora dos momentos mais angustiantes, mais difíceis, é nas mãos das travestis, das mulheres negras, das bichas afeminadas, da sapatão, que nós voltamos para realimentar a nossa alma. Nós não vamos arredar o pé daqui, né, Olívia? Nós vamos permanecer aqui de cabeça erguida, com a coragem que nos impõe, que nos demanda de nós, porque nós somos filhas dos ventos, nós somos filhas das águas, nós somos tempestades e vamos mudar as coisas. Obrigada, obrigada. Muito obrigada. Para você ser presidente do Brasil, vamos ter mulheres pretas, travestis dos 4 cantos do país para abraçar a sua candidatura e falar: você é nossa presidenta. Testando, foi. A bancada trans, hein? A meta é triplicar a bancada trans. É daqui pra cima. É a bancada trans, gente. Daqui para o Congresso. O seu legado é dizer que nós podemos muito mais. Que nós podemos chegar na política, que nós podemos ser escritora, que nós não estamos só na marginalização da prostituição. Nós queremos ocupar, estamos nos organizando nossos territórios para vir candidatas ano que vem aumentar essa bancada. Para dizer que nós existimos, não voltaremos para os armários, não voltaremos para as esquinas, não seremos mais estatísticas e nem entraremos que assim essa normatividade branca fale sobre nós, sem nós. Muito obrigada, Lana. Lideranças que são do Rosas da Resistência, que também é uma iniciativa do Instituto Marielle Franco de fortalecimento de lideranças. Gente, eu quero passar para nossa liderança também, pré-candidata ao Senado de Minas Gerais, Áurea Carolina, que acho que para nós aqui tem muito significado. A Áurea provocou muitas reflexões aqui dentro do nosso movimento sobre cuidado, sobre repensar a rota, sobre se reorganizar. E eu quero muito poder te ouvir. Tenho uma grande honra de dizer, te chamar também de amiga, mas quero muito poder te ouvir sobre esses planos de futuro e sobre essa sua reorganização política, que significou muito para a gente também. Do lado de lá. Ô, minha amiga Fabi, mulherada, amigas queridas, que honra poder estar nessa casa, esse templo
das nossas lutas, das nossas confluências, dos nossos encontros, desses nossos poderes que abalam todas as estruturas. Está aqui com a Jo Cavalcante, uma parceira que, entre tantas outras coisas, além de ter uma trajetória como ambulante, a Jo liderou um projeto coletivo que também foi linha de frente no estado de Pernambuco, com as juntas codeputadas, ocupando a Assembleia Legislativa, com toda ousadia, com toda inteligência, com uma inovação fundamental. Assim como a Érica Hilton fez parte da bancada. Você não lembra? Eu lembro, mas é uma memória que eu prefiro esquecer. Vamos falar sobre isso, porque a gente também vive muita coisa complicada nesses processos nossos de linha de frente, de inovação. Mas a senhora estava lá, num projeto que se apresentou de forma coletiva e que fez história também. Isso não pode ser apagado. Você estava lá, Érica. Isso é parte da sua trajetória e é parte de uma construção da qual a gente se orgulha muito. A gente olhava para a Bené, nossa grande mestra, e a gente via uma distância muito grande. Aquilo que a Anne falou, né, do hiato entre Bené, Jurema e a chegada de Marielle. Marielle falava, não podemos esperar tanto tempo mais para que venha a nossa sucessão, mais de nós. É porque a gente sabia que a gente precisava acelerar a nossa chegada, com tecnologias poderosas que eu quero comentar aqui para a gente, viu? Então, Fabi, esse movimento Mulheres Negras Decidem, Instituto Marielle Franco, Instituto Update, são tantas iniciativas e organizações que emergiram nos últimos anos justamente para dar resposta para aquilo que as políticas públicas e o Estado brasileiro não têm respondido, que é a nossa proteção, a nossa retaguarda. Vocês sabem, eu fiz parte de um projeto inovador lá em Belo Horizonte, com uma campanha coletiva histórica, né? Me tornei a vereadora mais votada da cidade a partir de uma campanha que nós pedíamos voto umas para as outras. Nós éramos uma chapa de 12 candidaturas, muito diversas, dentro de um partido que tinha outras candidaturas, mas a gente ali experimentou usar. E tinha gente que falava, nossa, linda, super colorida e divertida essa campanha de vocês, mas vocês não vão conseguir nada com isso. E a gente falava, beleza, nos aguardem. Não só como conseguimos, fui a vereadora mais votada, com pouquíssimo recurso de dinheiro, mas muito recurso de trabalho voluntário, de engajamento, de amor, de esperança, de confiança. E a gente multiplicou essa história, né? De lá para cá, nós elegemos várias parlamentares que vêm nessa esteira das muitas e da Gabinetona em Belo Horizonte, e fazemos parte de uma rede de inovação de mandatos coletivos, mandatos populares, que é justamente aquilo que nos dá condição de continuar expandindo e impulsionando candidaturas nossas. É muito importante olhar para a Marcha das Mulheres Negras, gente, como esse momento de aceleração, de catalisação. Para além do espaço institucional, qual é o nosso chão, o nosso cotidiano de fazer o bem viver? E essas tecnologias que nos sustentam, e elas precisam ser necessariamente coletivas, elas dão respostas também para o nosso processo íntimo, subjetivo, dos nossos cuidados de saúde mental. Vocês sabem, eu fui eleita deputada federal, concluí o meu mandato e decidi não concorrer à reeleição em Minas Gerais, porque eu entendi que era tempo de entender, de elaborar, de me recolher no processo público, continuar atuando politicamente na sociedade civil, mas maternando meu bebê, né? O Jorginho vai fazer 6 anos agora, olhando para as minhas próprias necessidades, que muitas vezes vão ficando em segundo plano quando a gente se dedica com corpo, alma, coração, tudo que a gente tem e não tem para dar para a luta coletiva. E a gente não pode arrancar pedaço da gente mesmo, e não pode permitir que nos arranquem pedaços, né? Então, esse processo que é de proteção coletiva e de autoproteção é também parte da nossa sabedoria e algo que a gente precisa continuar desenvolvendo no próximo período. Sim? Eu queria dizer que a sua história e a sua trajetória política se reverberou no Tocantins. Graças ao Gabinetona, eu e alguns companheiros nos organizamos politicamente, disputamos de maneira coletiva e hoje o primeiro mandato coletivo LGBT de Palmas foi... Que coisa mais linda!
Maravilhosa. Tem um nome o seu mandato? Coletivo Somos, claro, eu sei, gente, maravilhosas. Gente, eu fico orgulhosíssima de ver a multiplicação dessas experiências. E aí, Érica, o que a gente elabora é que nós precisamos de mais retaguarda, mais estratégias e mais suporte para continuar inovando e abrindo fronteiras. Decididamente, não é algo, né, Olívia, que nós vamos fazer só pela vontade, pela nossa capacidade, que nós temos de sobra. Nós precisamos estar em conspiração e formulação permanente daquilo que vai nos proteger. E nem todas estarão visíveis na linha de frente. Boa parte de nós estaremos conspirando nos bastidores, nos terreiros, entre nós. E isso é tão fundamental, ou até mais fundamental, do que aquelas que vão estar visíveis. Nos últimos anos, na sociedade civil, eu liderei uma organização e continuei trabalhando com essas irmãs aqui para a gente pensar como potencializar esse nosso trabalho de formação de lideranças, de enfrentamento à violência política de gênero e raça, de botar pressão sobre o sistema político para mudança da legislação, mudança de políticas públicas, para continuar desenvolvendo as nossas estratégias de comunicação e de mobilização, mas de uma forma muito mais estruturada. Nós temos várias iniciativas e a gente precisa muito que elas estejam em constelação, em rede, em confluência, né? E a gente tem trabalhado uma ideia de uma coalizão brasileira pelo fortalecimento de mulheres progressistas na política institucional. E a ideia é que essa coalizão venha pela força, antes de tudo, da mulherada negra, LGBT, das mulheres indígenas, das mulheres quilombolas, das mulheres periféricas, mães, aquelas que somos a maioria e que precisamos muito mais, de forma muito mais sensível, de proteção e de cuidados, né? Então, para dizer, meninas, que eu estou muito empenhada nisso, minha pré-candidatura ao Senado vem da compreensão de que nós estamos num outro momento coletivo e eu, pessoalmente, me sinto num outro momento também, muito mais fortalecidas, porque eu tenho com quem contar. Né? A gente não vai mais se atirando, porque, enfim, Marina dizia das pioneiras, né? As pioneiras não têm para quem perguntar o caminho das pedras. As pioneiras vão quebrando mato no peito, né? Mas a gente não quer mais. A gente não quer mais que as nossas tenham que enfrentar tantas dificuldades, tantas dores para abrir caminhos, né? É por isso que a gente vem de forma tão cuidadosa, organizada, esperançosa e confiante, trabalhando o caminho para que as outras sigam, como aquelas que abriram para a gente fizeram, e a gente quer que seja menos penoso, seja mais prazeroso, seja mais gostoso, mais bonito, que a gente possa celebrar essas nossas trajetórias. A gente não merece nada menos do que isso, e estou muito, muito feliz, gente, de marchar com vocês nesse 2025 histórico. Tamo juntas. Obrigada. Obrigada, Áurea. Pode deixar aqui. Muito obrigada. Nossa senadora. Gente, e para encerrar agora, a nossa última companheira, que também é pré-candidata ao Senado por Pernambuco, também é uma liderança que vem de uma estratégia de mandato coletivo, mas também, né, de enfrentamento nas lutas de movimento social, luta por moradia, de trabalhadores informais. Jô Cavalcante, passo para você. Jô, muito obrigada. Primeiramente, boa tarde a todas presentes aqui. É com muita alegria estar hoje participando desse evento aqui do Mulheres Decidem, né? A gente sabe o quanto é importante estar junto dessas mulheres potentes aqui, Bené, Érica, maravilhosa, amo, tem que votar em Pernambuco. A Áurea, né, companheira das antigas também. Marina, né, a nossa ministra, a Aniele, por mostrar o quanto é importante a gente estar se colocando nesse espaço, por entender que esse espaço ainda é um espaço que precisa ter mais vozes de nós lá dentro. A gente hoje, né, somos essa representação, né, eu tenho um apreço muito grande de estar hoje nessa mesa, falando com essas mulheres, né, de representação que vieram antes de mim, né, que fazem a política gerar, mas assim, fala sobre trajetória de vida, é muito forte para mim, né? Eu que sou uma mulher que venho do Morro da Conceição, que venho da periferia de Casa Amarela, em Recife, né? Filha de uma mãe solo, empregada doméstica, né? De um pai que
deixou minha mãe ainda quando eu era criança, né, mas que era feirante de Casa Amarela. Sou de uma realidade onde sou uma filha única, que minha mãe me criou sozinha, e fui eu também que perdi ela muito cedo, né? Quando minha mãe faleceu, eu tinha 17 anos. Então, imagine uma menina de periferia, né, dentro desse contexto todo, tá vivendo sozinha, sem ter pelo menos um aparato dos parentes para estar junto e caminhar sozinha, né, terminar o ensino médio. As forças, né, porque você termina o ensino médio, mas também tem que trabalhar, porque na favela é assim, você tem que terminar o ensino médio e depois ir procurar um trabalho, porque eu era sozinha, quem ia me sustentar? Então, eu venho dessa trajetória, né, eu me organizo como comerciante informal em 2013, né, viro ambulante, e através dessa minha trajetória de ambulante foi que eu conheci um grupo que me acolheu enquanto sindicato que lutava pelo direito dos ambulantes, porque é muito difícil no Brasil hoje falar sobre o trabalho informal, porque somos a maioria ainda que não temos carteira assinada, que não tem um direito garantido, mas que é a reserva desse sistema que só faz excluir a juventude, as mulheres, a população negra, LGBTQIAPN+. E foi nesse processo de organização com esse sindicato que eu venho entender o que é um direito a trabalho. Porque, para chegar até o comércio informal, eu já trabalhei de carteira assinada. Mas era mesmo que trabalhar na informalidade, porque você é contratado para fazer uma função e, de repente, você está fazendo 10. Mas aí eu tinha garantia, né, no contrato trabalhista, né, do direito, né, ao trabalho, mas que, assim, eu estava querendo mais liberdade também. E foi aí que eu caí no comércio informal para ser ambulante. E eu me orgulho, tá, de dizer que hoje já fui deputada, hoje sou vereadora, mas eu me orgulho de dizer que minha profissão é ambulante. Porque enquanto eu estou aqui no parlamento, tem centenas de ambulantes lá que precisam ainda de uma garantia de trabalho. Trabalhadores sem direito, trabalhadores informais, trabalhadores que estão na ponta. E é esse local que eu venho, né, fazer minha política. Para além disso, me organizo também no movimento dos trabalhadores sem teto. Por quê? Porque no mesmo momento que eu estava lutando pelos ambulantes, minha casa estava pegando fogo dentro da favela. E eu morava nos Coelhos, que é uma comunidade palafitas que é lá de Recife, que até hoje não existe política pública de moradia para aquele local ali. E as poucas políticas de moradias não estão contemplando aquelas pessoas. Porque quando não retira, através do incêndio, retira através de bala, de agressão a quem mora dentro da comunidade. E é por isso que hoje, eu me vejo hoje nesse local do parlamento, mas eu uso o meu mandato como um espaço de trincheira para os movimentos sociais. Porque, como todas já falaram aqui, a gente não faz política sozinha. A gente faz política pelas aquelas que vieram antes, mas pelas aquelas que estão aqui hoje e aquelas que virão daqui para frente. Por entender que esse espaço tem que ser ocupado, que historicamente... Já? Meu Deus, eu pensei que eu tinha falado... E, assim, eu estou hoje aqui me colocando à disposição novamente, né, a pré-candidatura a Senado, por entender que tem que ter mais de nós lá dentro. Tem que ter mais da gente. A gente não pode ser a exceção da regra. A gente tem que ser a regra. A gente tem que ter mais mulheres negras no Congresso Nacional, mais mulheres negras no Senado, mais mulheres negras nas Assembleias Legislativas, porque ainda somos poucas. Por mais que a gente tenha ainda avançado em estar ocupando esse local do parlamento, mas ainda somos poucas. A solidão do parlamento é triste para nós, se a gente não tiver organizado. É muito triste. Eu, quando era das juntas mesmo, eu estava com 5 mulheres lá dentro. Mas quando eu ia lá para o plenário falar, era eu sozinha. E eu fui a terceira da Assembleia Legislativa de Pernambuco a ser uma mulher negra a falar naquele parlamento. Porque a primeira foi César Ribeiro, que foi impedida de entrar no elevador privativo para deputados. Para você ver o quanto essa política higienista, né, fascista, que é embranquecida há muito tempo, quer tirar a gente desses espaços. Mas, assim, o que eu digo é uma frase muito importante, né, que eu venho de Pernambuco, da cidade de Chico Sainz, e ele dizia uma coisa na música dele, que um passo à frente você não vai estar no mesmo lugar.
E eu tenho essa noção que a gente não está no mesmo lugar. Como a Érica falou, como o Bené falou, como a Áurea falou, como as outras falaram, que esse lugar aqui tem que ser ocupado. Porque, historicamente, esse lugar foi tirado de nós. Esse local do microfone, que a gente fala, mesmo sem microfone, mas a gente fala alto, foi tirado de nós. Mas pode tirar 50 microfones da mão da gente. A gente tem voz para falar, porque a gente é resistência. Somos mulheres negras de resistência, de comunidade, que não dão um passo atrás das nossas pautas, porque nossas pautas são inegociáveis. E a gente não negocia com a Casa Grande, a gente negocia com os nossos. Porque a Casa Grande vai ter que chorar com nossa presença lá, porque a gente vai continuar indo. E se uma de nós tombar, vai ter milhares para estar assumindo esse local. E esse é o nosso local. Obrigada. Muito obrigada, Jô. Muito obrigada. Gente, muito obrigada, Jô, nossa futura senadora por Pernambuco, Érica, Áurea, Bené, Anne e Marina, que estiveram aqui. Eu quero, enfim, encerrar essa mesa e peço um último minuto mesmo de atenção, porque a gente quer fazer uma homenagem para as nossas senadoras, futuras senadoras, presidentas, nossas lideranças. Chamar as meninas aqui do Mulheres Negras Decidem Cris, Aisha, obrigada, para poder encerrar a mesa. Agradecer novamente a presença de todo mundo aqui na casa. Acho que vocês trouxeram grandes lições. O Mulheres Negras Decidem é esse movimento que se propõe a reimaginar, a pensar outro futuro que seja feito, costurado e escrito pelas mãos de mulheres negras, pelas mãos de mulheres trans e travestis, pelas mãos daqueles que sabem como fazer e que sempre fizeram. Amanhã a gente vai estar marchando na rua, todas nós vamos estar marchando por reparação, por bem viver, pelos nossos direitos, por mais de nós na política. Eu só quero realmente agradecer a todas que possibilitaram essa casa, possibilitaram esse espaço e chamar todo mundo para estar amanhã junto com a MND na marcha. Quero chamar aqui na frente, para encerrar de novo, a equipe do MND que tornou essa casa possível, só para a gente fazer o nosso fechamento. Não sei se está todo mundo aqui. A Adriane, Tainá Pereira, não estou vendo as pessoas aqui, mas só realmente agradecer mais uma vez quem tornou isso possível, agradecer nossas lideranças, oficializar, dizer que a gente vai ter um after aqui, tá bom? Então, não precisa ir embora. Stephanie, cadê? Gente, a equipe, quem estiver por aí, vem para poder fazer esse encerramento aqui com a gente. Gente, muito obrigada. Mulheres Negras Decidem. Amanhã a gente vai estar junta, marchando. Foto. Viva a MND, viva as mulheres negras, viva nós. Mete marcha, negonas. Vem, Richelle, Stephanie. Obrigada, gente. Obrigada.